Bom dia, meu nome é Nadi, eu sou professora da AGES e eu gostaria de conversar um pouco sobre algumas coisas que têm me inquietado no uso da internet, em especial das redes sociais. Nós temos feito cada vez um uso mais intenso desses recursos, temos utilizado para os mais diversos fins, sem que a gente pare para pensar exatamente o que nós estamos fazendo com isso e o que isso implica nos diversos papéis que nós desempenhamos, seja profissional, seja na vida pessoal, seja na vida acadêmica. Para ilustrar essa minha fala, eu gostaria de fazer um relato de um caso onde uma moça, voltando no tempo, foi olhar as postagens que ela havia feito em meados de 2010 e se deu conta de que os usos que ela estava fazendo das redes sociais naquela época não tinham o mesmo filtro, a mesma crítica que hoje ela está dando às suas postagens e aos registros que ela vem fazendo atualmente. E ela encontrou uma dificuldade muito grande de apagar esse rastro digital. E isso deveria servir para que a gente pudesse pensar justamente naquilo que a gente está postando, naquilo que a gente está compartilhando das nossas vidas, que implicações isso pode ter, não talvez hoje, mas no futuro, e como que a gente pode fazer um uso mais consciente dessas tecnologias, né? Desses recursos que nos permitem um acesso tão importante a tanta informação, a tantos contatos, mas que ao mesmo tempo também podem produzir uma série de problemas, como recentemente se viu o caso de um menino que foi sequestrado em Santa Catarina e que estava passando por uma fase onde tudo que ele estava fazendo estava sendo postado na rede social e o sequestrador se utilizou dessas informações justamente para se familiarizar com as rotinas, com os espaços e com estabelecer uma forma de capturar, no caso, essa criança. Esse caso, felizmente, teve um final muito feliz, então é preciso tomar cuidado com aquilo que a gente posta na rede, porque pode estar sendo acessado por pessoas de má fé. A gente precisa considerar que está num lugar público, que tudo o que está divulgando pode e vai, muitas vezes, ser lido por qualquer pessoa que tenha acesso àquela rede. É preciso pensar bem antes de divulgar qualquer informação, pois muitas vezes não é possível voltar atrás e fazer uma edição daquilo que a gente está colocando. As opções de privacidade que são oferecidas pelos diversos sites nem sempre restringem de fato o acesso a todas as pessoas que queiram participar, porque muitas vezes não depende só de mim, que faço parte daquela comunidade, mas do administrador que vai dando essa liberdade de entrada para outras pessoas. E isso, às vezes, quando a gente está envolvido com aquela discussão ou naquela situação, a gente não para pensar. Uma outra coisa importante diz respeito à localização geográfica dos usuários. Tenha o máximo de cuidado ao revelar informações demais sobre o local onde você está, o que você está fazendo, com quem, em tempo real. Isso pode, muitas vezes, não parecer significativo para quem está postando, no sentido de correr algum tipo de risco. Por exemplo, tem sido usual encontrar informações sobre viagens que as pessoas estão realizando, para onde elas vão, o que elas estão comendo, em que locais elas estão passeando. Só que isso também fornece um dado que é que a pessoa não se encontra em casa, que a sua casa pode estar vazia e que isso pode gerar, então, um mau uso por pessoas mal intencionadas na rede. Outro
ponto importante a pensar tem relação com a separação entre o público e o privado. Será que tudo aquilo que a gente está compartilhando de fato deveria ser compartilhado? Até que ponto as informações que nós estamos socializando são pertinentes ou não nos trazem nenhum tipo de prejuízo? Uma questão para se pensar diz respeito ao uso que algumas empresas já vêm fazendo de perfis de usuários do Facebook ou de outras redes sociais para buscar o quanto esse futuro profissional tem de aproximação com os objetivos daquela empresa. É preciso cuidar da imagem profissional. Aquilo que a gente divulga na rede, o que é divulgado sobre nós, pode ser acessado pelos nossos chefes, pelos colegas, no caso dos professores, pelos alunos, pelos pais dos alunos e por toda a comunidade que faz parte daquela rede. E isso pode e vem trazendo uma série de implicações, inclusive causando demissões de pessoas que têm feito um mau uso das redes, se expressando de maneira muitas vezes inadequada ou até mesmo preconceituosa, que faz com que a repercussão numa comunicação praticamente instantânea assuma proporções inimagináveis em outros contextos. Na verdade, eu costumo falar bastante com os meus alunos justamente sobre a construção da imagem, da identidade profissional desde o início do curso. Porque muitas vezes isso só vai se configurar como uma identidade para o sujeito a partir do momento que ele já está lá no primeiro emprego ou na primeira experiência de estágio, que ele se sente como alguém que está executando alguma atividade profissional. Esse cuidado que eu venho falando, ele tem justamente a ver com essa construção de identidade profissional que todo acadêmico deveria ter como uma meta, uma preocupação, né? A gente tem que pensar não apenas no imediato, no aqui e agora, mas também no que profissional eu vou me tornar daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E essa imagem que eu vou construindo e que eu vou compartilhando na rede, ela vai comigo ao longo da vida, e se eu não tiver muito cuidado com ela, se eu não for criterioso na maneira de estabelecer as minhas redes, as minhas relações, os meus contatos, aquilo que eu compartilho, as minhas ideias, tendo uma responsabilidade sobre aquilo que está público, isso pode e certamente vai comprometer o meu futuro profissional. Então a pegada digital, ela vai nos acompanhar, né, ao longo da nossa vida, e eu achei muito importante de trazer essa temática para a gente debater, porque como educadora eu acredito que seja responsabilidade fazer com que os nossos acadêmicos, a comunidade, pense sobre os usos que nós estamos fazendo dessas tecnologias e em especial das redes sociais. Então era isso, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.